Bom, gente, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês que vieram aqui hoje para poder, aprender mais um pouquinho desse evangelho maravilhoso e também agradecer a casa, a Marisa, as pessoas que estão aqui por confiar, de vir trazer aqui essa mensagem. E foi assim um estudo que eu preparei com muito carinho. Eu fiz bastante leituras, assisti bastante vídeos, estudei sobre o tema para trazer aqui para vocês. E junto com esse agradecimento, eu gostaria de fazer também um convite. Obrigada a vocês todos, que é uma coisa que para mim tem me ajudado muito na questão do aprendizado, daqui na casa, do evangelho, é ler. Então, assim, aproveitem, porque os livros que aqui são tragos para a gente são maravilhosos, do Chico, do Divaldo, de muitos outros escritores que têm, essa riqueza que é lhe dada para a gente. Então, adquira um livro. Se você às vezes não gosta de ler, escuta. Quem não gosta tem os audiobooks também, que você pode também escutar, ou um livro, ou uma mensagem, porque é muito importante. Porque quando a gente começa a ler, quando a gente começa a aprender, às vezes os professores aqui dão aulas para a gente aqui na casa, e eles colocam ali, eu busquei essa informação no livro tal, tal, tal. Anota o nome, assim, quando você tiver um tempo, compra, adquira, leia, porque a gente só consegue compreender a grandeza quando a gente lê, quando a gente começa, é como se fosse assim, uma iluminação maior. E quando a gente aprende isso, quando a gente tem coisas boas que vêm para a vida da gente, a gente quer espalhar, a gente quer falar, nossa, eu aprendi, a gente acende a luzinha, aí a gente quer espalhar para o outro. E esse aprendizado, esse conhecimento todo vem através da leitura. E temos aqui tantas obras maravilhosas, então, assim, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos, leia os livros que tem aqui para oferecer na livraria, porque é muito bom. Mas aqui, então, vamos agora falar então do tema de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que é a parábola da figueira seca. Então, quando me pediram aqui a Marisa falou, apresenta esse tema aqui da figueira seca. Porque eu já tinha escutado assim, da escola que eu já vim, religiosa, a minha palavra não veio agora. Eu já tinha escutado várias vezes esse tema, mas assim, como é um tema assim, fala, Jesus vai secar uma figueira. Aí fala assim, mas por que ele vai secar? Aí você pensa assim, porque às vezes você escuta, fala, Jesus amaldiçoou, ele secou, aí você pensa assim, poxa, como é que Jesus vai fazer uma coisa dessa, com uma figueira, tadinha dela? Não tinha nada, ela estava lá, coitadinha, não estava lá, nem era época do fruto, e ele queria fruto da figueira, como que é isso? E às vezes você escuta, assim, de outros temas, e fala, não, Jesus amaldiçoou, porque... Aí você para e pensa, nossa, como é que eu vou falar, Você vai falar de amor e de maldição, de morte, como é que fica esse tema na cabeça da gente, Aí eu falei, nossa, isso é complexo, vou ter que ler, então, a respeito, porque eu já tinha escutado várias vezes de uma maneira, e eu falei assim, mas assim, como é um tema assim, muito sensível, às vezes você escuta e fala, vou pensar nisso muito aqui, não, porque se você ficar pensando muito, você fala, como é que é isso, Como é que Jesus amaldiçoa alguma coisa? Será que ele é capaz de ter isso dentro dele mesmo? Se ele vier aqui propagar o amor, como é que ele vai amaldiçoar algo? Então, aí a gente lendo com uma perspectiva diferente, que para mim tem tido assim, os estudos dos livros que eu tenho encontrado, você tem uma outra perspectiva, que significa que você pode ler uma coisa e quando você tem um ângulo, uma outra visão, aí te dá aquela claridade, expande seu universo, que foi o que é a proposta que é de todo mundo, que é o quê? Você está aqui para aprender, para expandir o seu horizonte, para poder aprender a ter um outro olhar para certas situações. Então, vamos lá. Jesus, ele falava em parábolas,
E as parábolas com que ele falava, os apóstolos até uma vez questionaram, eles falam, mestre, mas por que você fala às pessoas simples, você conta histórias, e por que conosco você fala claramente? Aí ele diz para os apóstolos, olha, eu falo para vocês porque vocês compreendem o que eu falo. Para eles não compreendem, eles não têm o entendimento que vocês têm, por isso eu conto histórias. Então é muito importante a gente saber que a maioria das histórias nas parábolas faladas que Jesus tem, que ele traz no Evangelho, eles são fictícias, eles não são coisas reais que realmente aconteceram, né? Como a do filho pródigo, como da outra figueira, né? Que tem uma outra parábola da figueira, que é a da figueira estéril, e várias outras que a gente vem aí ler no Novo Testamento, no Evangelho, elas são fictícias, significa que elas não aconteceram. Ele contava aquela historinha para chegar ao coração das pessoas, porque ele estava falando para as pessoas que, na época, quase ninguém sabia ler, eram pouquíssimas as pessoas que tinham o acesso ou o conhecimento da leitura. Então, como é que você vai falar para uma pessoa se ela não compreende, se ela não tem como ler? Ficava difícil, por isso ele usava a linguagem simples. E lembrando também que tinha as parábolas que, no caso dessa daqui, que foi uma parábola que ele foi uma atitude dele, né? Fala parábola porque foi um ensinamento através da ação. E a gente estudando, né? Você olhando através da história do cristianismo e no Antigo Testamento também, os profetas, quando Deus queria falar aos homens através dos profetas, ele também usou a mesma maneira. Por exemplo, Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, né, que ele já anunciava desde o início a vinda de Jesus, né, a vinda de Cristo aqui na Terra, e ele falava, e assim, ninguém escutava o que ele falava. Aí Deus falou com ele, olha, você vai sair nu, andar nu por 3 anos e descalço, e você vai profetizar e você vai anunciar isso aí que eu te falei. Lembrando que Deus, né, quando fala assim, Deus falou com Ezequiel, a gente tem que lembrar o seguinte, é no sentido figurativo, porque como que você ouve a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus no seu coração, né? Que Deus fala com a gente no coração da gente. Então, não é aquela voz que saiu assim, não, a gente tem, é uma coisa assim, sabe? A gente tem também que aprender a analisar o sentido figurativo, né, da Bíblia quando traz essas palavras para nós, porque né, Deus fala com a gente. Como que ele vai falar com você? Através da oração. Vai falar no seu coração, ele fala e a gente sabe quando ele está falando com a gente. Aí Deus falou para Ezequiel, vá lá andando 3 anos e espalha aí, fala, profetiza o que eu te mandei. Aí, no mínimo, né, se fosse no dia de hoje, o cara tá andando nu aqui na porta, vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia, ele vai preso, né? Porque no cara, no mínimo, você vai pensar assim, não tá bem. A cabeça dele, né, bateu um pininho aí, soltou um parafuso. Então, aí ele vai preso, é claro, né, mas ele faz aquilo que Deus... O sentido da nudez dele foi o seguinte, para as pessoas prestarem atenção, olha, está errado, vocês estão no caminho errado, Deus está falando comigo que essa nação está condenada, vocês têm que se despirem de quê? De todas as formas errôneas que vocês estão praticando. E, mais uma vez, o povo não escutou. Daí ele manda Isaías. Isaías manda, vai lá no templo. Desculpa, gente, eu troquei os profetas. Isaías é o que anda nu e Jeremias é que quebra o vaso. Troquei, mas não tem importância, não. Vocês entendem aqui o nervosismo da pessoa. Mas, enfim, então, quando Jeremias vai, ele fala a mesma coisa. Fala, Jeremias, vai no templo, chega lá no templo dos judeus e quebra um vaso. Isso é um caos, assim... um terror, um certo rebuliço lá. Aí ele faz aquilo que Deus mandou para ele. Por que eu estou explicando isso? Para a gente poder entender que as parábolas, que os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, para aquela época, eram feitos assim. Mas como a palavra de Deus, como os ensinamentos dele, como o evangelho, ele transcende, né? Quer dizer, ele não é só para aquele tempo, é para o nosso tempo também. As mesmas coisas podem acontecer no dia de hoje, só que nós não estamos sintonizados. Então, no Evangelho, né, segundo Marcos, capítulo 11, do versos 12 a 14, diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome.
vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus apóstolos, seus discípulos, ouviram ele dizer isso. Então, só dando assim, novamente, né, só para a gente entender como é que foi isso aqui. Jesus, aqui fala, né, ele estava voltando, ele estava indo em direção à cidade de Israel, ele estava saindo de Betânia, né, com os apóstolos, logo depois que ele tinha tido a entrada triunfal de novo em Jerusalém. Mas ele estava em Betânia, de Betânia ele foi até o templo, ele estava se dirigindo até o templo porque ele estava indo, né, era na última semana ali do ministério dele, antes da crucificação, ele já sabia do que ia acontecer, então ele passa por essa figueira. Aí então, uma curiosidade aqui, que a gente tem que aprender também, quando a gente vai lendo o Evangelho, das chaves, né, que a gente tem que aprender, porque as respostas estão dentro do próprio texto bíblico. Então, se ele estava vindo de Betânia, quem que morava em Betânia? O que a Bíblia nos fala? O que o Evangelho nos fala? Era Lázaro, Maria e Marta, que eram os amigos dele, querido do coração, que ele gostava. E nessa ocasião, ele tinha passado por Betânia, então se ele passa, se você é um amigo, se você está passando pela cidade, vai no Brasil, você vem e não passa na cidade de alguém do amigo seu, você vai entrar em problema, meu amigo. Aí se você vai lá, o que tem na casa do seu amigo? É um café aqui, é um bolo aqui, você vai visitar a tia, uma janta aqui. Então, quer dizer, não tinha... Você não sai daquele lugar, tipo assim, com fome. Né? Por mais longa que seja a sua caminhada, você vai estar o quê? Satisfeito, porque todo lugar que você passar, você vai ser bem alimentado. E nesse caso aqui, ele tinha saído da casa dos amigos dele. Então, o fato curioso aqui é que na hora que ele passa pela figueira e vê a figueira, fala que ele tem fome. E também fala que não era a época do figo. Né? E lembrando também que essa figueira ela é específica, né, propícias lá de Israel, que também tem um clima diferente com o que a gente conhece daqui. Então, nessa época específica, então não tinha como as figueiras darem frutos. E a característica da figueira é o seguinte, ela é uma árvore meio sequinha. Na minha casa tinha um pé de figo, minha mãe adorava fazer doce de figo, e a gente notava que a árvore ela ficava sequinha, ela ficava só aqueles raminhos o ano todo. Quando estava aproximando a época de dar os figos, é que as folhas vinham frutinho. Então você sabia que a figueira ia dar, né, que ele tinha um frutinho, porque estava a folha aparecendo. Então quando Jesus olha para aquela figueira, por isso que ele fica curioso, ele fala, peraí, tem alguma coisa ali. Se ela está aparecendo, se ela está frondosa, eu vou chegar ali perto, porque com certeza tem. E aqui fala que ele se aproximou e foi lá checar. Então, o que é que ele estava procurando ali? Se ele sabia que não era uma época que daria os frutos. Aí ele faz aquilo, ou ainda fala, né? Ninguém nunca mais come do seu fruto. E os apóstolos escutam aquilo. Então, depois que aconteceu isso, ele vai... No outro dia, né, aí, continuando aqui no Marcos, capítulo 11, versículo 17, fala, ao cair da tarde, eles saíram da cidade de manhã e passaram e viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então respondeu Jesus, tenham fé em Deus. O que aconteceu agora? Ele tinha ido até o templo, e ele tinha, então, quando ele foi ao templo, o que ele fez lá? Ele purificou o templo. Todo mundo fala assim, né? Às vezes as pessoas escutam e falam, mas Jesus foi lá e quebrou o templo e destruiu isso e fez aquilo, e como se ele tivesse com raiva, ou como se ele tivesse expressando um sentimento assim de insatisfação, que é o que a gente tem que entender, que Jesus ele era, né, ele incapaz de ter esses sentimentos dentro dele, porque dele flui o mais puro amor. Então, como a gente gosta muito de trazer para perto da gente, né, como que a gente gosta assim, de humanizar Deus, vamos falar assim, né? Então a gente assimila os nossos sentimentos humanos ao sentimento de Jesus. E aí as pessoas pensam, ele teve raiva, ele teve ira, ele teve fúria. Não. O que ele fez no templo foi simplesmente um ato de purificação, ensinando, olha,
vocês não podem fazer isso. Isso aqui é a casa do meu pai. Isso aqui é um templo de oração. Isso aqui é um lugar santo. Vocês não podem fazer aqui, negociar, vender. Vocês não podem fazer isso. E não foi para isso que meu pai criou esta casa, esse templo. Lembrando, templo, né? Igual nós estamos aqui, nós estamos aonde? Num templo. Isso aqui é uma casa. Aqui só tem, né, as paredes. Mas fora dessas paredes aqui tem todo o mundo espiritual que a gente não vê. Não consegue perceber. Então, neste local aqui de oração, neste local que as pessoas vêm procurar a cura, neste local que as pessoas vêm procurar a paz, a gratidão, ou qualquer seja aquilo que você venha buscar aqui, que você venha encontrar, o que Jesus encontrou não foi isso, foi uma coisa contrária àquilo, o propósito que era do Pai. Então, ele faz isso, e na volta do caminho eles passam pela figueira de novo, e daí os apóstolos veem e falam. Tem algumas versões, porque essa versão aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se você for ler Lucas, que fala, que conta a mesma história, só que de uma maneira diferente, ainda fala que Pedro questiona Jesus. Mas por que, mestre? Por que fez isso? Né? E se você ler outras versões de outros livros, você vai ver que o questionamento dos apóstolos ali é real, principalmente Pedro, que questiona, fala, mas como isso? Tipo assim, não estou acreditando, né? Por que você fez isso? Então, Jesus fala com eles, tenham fé em Deus. Quando ele fala da fé, aí mais adiante, ele vai falar com os apóstolos o seguinte, que se eles crerem, né, no poder deles, né, se eles crerem, eles farão tudo isso e muito mais. O que Jesus estava tentando dizer com os apóstolos? Eu trouxe aqui um pedacinho uma anotação que eu vi aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá na parte, né, nesse capítulo mesmo, e são instruções dos Espíritos, e fala assim, se todos os encarnados se achassem persuadidos da força que eles têm, eles seriam capazes de produzir o que chamam até hoje de prodígios. E, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso é de um espírito protetor, Paris, 1863. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que Jesus estava querendo dizer com eles? Vocês têm essa força dentro de vocês. E se vocês quiserem fazer isso e muito mais, vocês vão fazer mais do que eu. Porque foi isso que eu vim aqui para ensinar vocês. Então, quando eles falam a respeito disso, eles ficam, né, assim, mas ainda sem entender o que Jesus tinha feito ali com aquilo, o que ele estava procurando, por que ele tinha feito aquilo ali, eles ainda não tinham entendido. Então, o que Jesus buscava na figueira? Ele buscava frutos do Espírito, porque a fome dele não era uma fome física, né? Ele não tinha essa necessidade, até mesmo porque tem algumas passagens do Evangelho que fala que os apóstolos chegam, mas mestre, você não comeu? Aí ele fala assim que a vontade dele, né, que ele veio aqui na Terra, era simplesmente fazer a vontade do Pai, que ele se saciava simplesmente em saber que ele estava aqui cumprindo aquilo que o Pai lhe mandou, lhe ordenou. E ele ainda fala mais, quando ele se refere a nós, né, na humanidade em geral, ele ainda fala, tudo aquilo que o meu Pai me deu, todo aquele que meu Pai me deu, eu não perderei nenhum, que nenhum deles serão perdidos. Então, o que ele estava buscando aqui nessa figueira? O que ele estava olhando? O que chamou a atenção dele? Ele estava procurando frutos do Espírito. E o que são os frutos do Espírito? É o amor, a alegria, a amabilidade, fidelidade, paciência, paz, domínio próprio e bondade. E esses frutos do Espírito estão no Evangelho de Gálatas, né, nas cartas que Paulo escreve, Gálatas 5, 22, 23. Então, o amor, né? O que é o amor, no caso? O amor de Deus é o amor
que ele tem para conosco. Então, em 1 João 4,16 diz que esse amor é o fruto de Deus, né? Alegria, né? Que fala que em Jesus nós temos a verdadeira alegria, porque neles temos esperança, né? Salmos 35. E a paz, né? A paz é o amor de Deus que acaba com todo medo. Tem uma música que eu gosto muito de escutar que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E então, quando você tem paz, você encontra aquela né, segurança, né? Que Deus realmente fala, nossa, Ele está comigo aqui, Ele me acompanha, Ele está comigo todo o tempo. E a gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ter essa paz, né? Que às vezes quando você está naquele momento assim de angústia, ou naquele momento que você assim, se encontra numa situação assim, bem delicada, aí quando você se acalma e pede Jesus assim, né, aquela paz, aí vem sobre você. O que é essa paz? Essa paz é aquela que só Deus mesmo pode dar um bálsamo assim, no seu coração, né? E aí também ele fala também a paciência, né? O que é a paciência? Nós sabemos que Deus tem um bom plano para nós em tudo. Romanos 8:28, né? Que podemos esperar nele com paciência. Olha que bonito isso, né? Que a paciência de esperar, de saber o tempo certo, né? De saber que em Deus nós encontraremos a resposta para todas as questões que nós temos no mais íntimo, no fundo do nosso coração, né? E a amabilidade é a forma como nós tratamos as outras pessoas, é a forma como que nós olhamos para os nossos irmãos, é a forma que como a gente trata o outro, seja no trânsito, seja na sua casa, seja com os seus animais domésticos que você tem na sua casa, seja no trânsito, né? Que é difícil, né? Você ser amável no trânsito, não é legal você ser amável? Você assim, quem que é? Eu sou uma delas. Minha filha um dia estava dirigindo comigo e falou: mãe, você dirige igual uma crazy person. Né? Às vezes é difícil a gente, né, demonstrar essa amabilidade, principalmente no trânsito, é bem difícil, é um exercício que a gente tem que fazer. A bondade, né? Assim como Deus é bondoso conosco, nós podemos ser bondosos com outras pessoas, né? Então, né, o caso assim, nossa, se eu gosto que seja bom comigo, então eu tenho que ser bom com os outros, né? A mansidão, né? Que no caso é que com a ajuda de Deus nós podemos evitar o ódio e a violência, né? Que como você fala assim, você tem que ser manso e humilde de coração. Não é você ser assim, a pessoa chega e pisa, não é nessa mansidão que você está falando, é mansidão no caso assim de você de ter aquele controle, aquela mansidão, aquele bálsamo de saber de se controlar no sentido assim de você não ser violento, entendeu? Se uma pessoa fala uma coisa com você que você reage violentamente, você está sendo manso? Não, você está sendo ao contrário, você está, né, produzindo na hora da raiva você vai e explode, né? E o domínio próprio, que é ter controle sobre as nossas vidas, né? E sobre o que nós fazemos, né? Então fala isso também em Romanos 12:2, né? E então ele ensina os apóstolos, né, como ele fala, tenha fé em Deus, quando ele fala, olha, vocês podem fazer isso e muito mais, ele está falando justamente disso, ele está falando, procure na figueira, procurem nas pessoas, nas árvores, nas sementinhas que eu plantar, estes frutos, porque se você não encontrar neles esses frutos, então esta figueira essa árvore provavelmente ela não tem bons frutos. E outra coisa, e uma coisa também, né, para expandir, para sair um pouco mais, né, expandir o horizonte da gente, ele está falando o quê? Ele está falando, vamos trazer isso para hoje, né? Porque isso ele fez lá atrás. Como é que a gente vai trazer isso para os dias de hoje? São a falsidade, sabe? Aquela característica de aparentar ser uma coisa que você não é. Entendeu? Você entra em muitos lugares pomposos, com muita. Você chega, aparente, nossa, aquele lugar ali, aquela igreja, ou aquela casa espírita, ou você chega e fala, nossa, aquilo ali é maravilhoso, é muito bonito, mas na hora que você entra lá, tá o quê? Vazio, não tem nada, né? Aí você entra e você sai do mesmo jeito,
Quantas vezes, por onde eu já passei, por quantos lugares que eu já passei, que às vezes você vai buscar uma coisa, você vai buscar uma palavra, você vai buscar um respaldo do seu coração, você entra e sai da mesma coisa. Isso também acontece nos dias de hoje? Acontece demais. Às vezes você entra e sai despercebido, você entra e sai com as mesmas questões. Por quê? Porque ali você não encontra aquele fruto que vai alimentar a sua alma. E era disso que Jesus estava falando, era esses frutos que eles estavam procurando na figueira. E por que ele seca a figueira? Ele seca a figueira no sentido figurativo de mostrar aos apóstolos que aquilo ali não podia acontecer, que aqui não podia... numa outra, vou tentar rephrase myself, eles não poderiam admitir que aqueles frutos se espalhassem, porque como que você vai dar um fruto podre para uma pessoa? Você vai chegar uma pessoa na sua casa, você vai oferecer para ele uma coisa que está estragada? Não vai, né? Você vai oferecer para ela sempre o melhor, né? O que você tem de melhor para você. Então, quando Jesus seca a figueira, ele estava se referindo ao quê? A questão das ideologias falsas, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, das falsas religiões que pregam a violência, que pregam o ódio, que pregam a discriminação, que pregam as divisões. E assim, é muito engraçado que, que como ele vai falar da figueira, como ele vai falar... Como ele vai ensinar os apóstolos, ele fala, confie em Deus, ele fala do amor, né? Então, porque na carta de Paulo aos Coríntios, né, fala o seguinte: ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se eu não tiver amor, eu nada seria. Né? Olha que coisa maravilhosa. O que ele está ensinando os apóstolos? Sem amor, a fé não se sustenta. Sem o amor, a caridade não se sustenta. Sem o amor, a bondade não se sustenta. Sem o amor, a tolerância não se sustenta. A paciência não se sustenta. Uma fé sem o amor é uma fé insustentável. Né? Que é esta fé que nós temos que buscar. Né? Esta fé que vem realmente, que flui do rio de águas vivas, do manancial, que é o que é dispensado por nós todos os dias. Né? E eu fiz só uma comparação, rapidamente, mais uma vez eu vou me referir aos livros, eu estou lendo falta só um pedacinho para me ler, Paulo e Estevão, e justamente, tem um pedaço que eu achei assim, crítico, que assim, é fantástico. É maravilhoso assim, trazer essa iluminação assim, para a gente. Quando Paulo chega, né, todo mundo sabe quem Paulo é, né? É aquele que perseguiu os cristãos, matou muita gente. Aí ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus e ele se transforma um dos maiores, né, o mais importante pregador, né, da nossa... que deixou esse legado todo para a gente conhecer realmente o que o cristianismo começou através dele. Então, quando ele chega, né, na casa, depois da transformação que ele teve, ele chega lá na casa do caminho, depois de um longo tempo de exílio, várias coisas aconteceram com ele, e ele chega para Pedro, e assim, já chega assim, né, nossa, como é que eu vou chegar nesse lugar aqui? Eu matei o Estevão, né, tal, como é que eu vou... E com medo, assim, da reação dos apóstolos, Pedro recebe ele com muito amor, fala, não, essa casa também aqui é sua, irmão, vamos lá. E aí ele já chega, tem aquela conversa com Pedro, e ele queria ficar lá. Só que na hora que ele queria ficar lá e tem aquela conversa, eles alimentam ele, que estava doente, e ele começa a reparar ali dentro da casa do caminho, tá? Isso no cristianismo antigo, eu estou falando do início da história. E Pedro começa a reparar algumas coisas que ali ele falou, não, isso aqui não é, isso aqui está muito diferente de quando eu vim aqui, quando eu estava perseguindo Estevão. O que aconteceu? Por quê? Porque ele começa a perceber que dentro dali da casa do caminho já tinha sido infiltrado as partes do judaísmo através de Tiago, que você tem que ler o livro para você entender, só estou dando uma pincelada. E por que eu estou falando isso aqui? Porque é muito importante a gente entender que o que acontece hoje já vem lá de trás, as raízes estão lá no nosso passado, para a gente poder compreender, para a gente trazer. Porque quando a gente compreende quem Paulo foi, o que aconteceu, aí a gente entende a grandeza desse amor. Porque você tem que entender
quem foi o homem, qual a história por trás dele, porque sem essa informação, fica meio assim, vazio, você fica sem entender, né? Por isso que é importantíssimo a gente ler. Então, quando Paulo chega lá e conversa com Pedro, Pedro fala, olha, Paulo, você não pode ficar aqui. Ele fala, não, mas como não? Ele tinha vários planos, ele fala, não, mas como não, Pedro? Eu preciso, a gente precisa de atacar isso aqui, a gente precisa, não pode deixar, isso aqui não tá do jeito que, não é isso aqui que o mestre queria. Aí, né, Pedro, na paciência que ele tinha, né, mais uma vez, um fruto do Espírito, né, ele tinha aquela paciência, aquela bondade, fala com ele, olha, você ainda não tem testemunho. Aí Paulo fala, mas fica pensando, né? Ele fala assim, porque veja bem, mesmo que você consiga atrair, porque ele era um cara que era discursado, era inteligente, ele tinha fala assim, né? Era próprio. Ele fala assim, mesmo que você consiga atrair, você jamais conseguirá converter. Que é o que acontece no mundo, nos dias de hoje. Quantos lugares aí te atraem, né? Fala, você vai, nossa, você chega, você pode até atrair milhares, mas a conversão, ela vem somente do Espírito, porque ele é que nos convence, é Jesus que nos convence. Ele, aliás, não é convencer, é te mostrar, é te iluminar, através dos ensinamentos, aquilo que você já sabe, mas você, pelo esquecimento, você não está praticando. Então, Paulo pensa direitinho e fala, nossa, e é mesmo. E aí ele entende completamente o que Pedro falou com ele, e aí ele parte. Por que ele teve que fazer isso? Porque a jornada dele, você lendo o livro, você vai entender que ele teve que aprender a amar. Ele achou que ele sabia amar. Ele achou que ele tinha paciência. Porque, inclusive, ele se frustra várias vezes porque ele pensa, porque ele sabe de tudo, ele chega, ele quer pregar para os judeus, ele quer falar, e ele só leva tapa na cara. É uma palavra atrás da outra, entendeu? Ele cai, ele levanta, ele cai. Por quê? Porque, às vezes, você vai com muito sede ao pote, você está ansioso, você quer chegar. E é disso daí que Jesus estava falando. Ele falou, olha, vocês não podem... É isso aí que ele tinha que secar, porque ele já sabia que aquilo ele ia se infiltrar, aí ele ainda fala, por isso que ele deixa os ensinamentos. Ele falou, vocês não podem deixar isso acontecer. O que a árvore significava? O que aquela figueira significava? Significava o quê? O símbolo de Israel. Então, aquela profecia, muitas pessoas, né, escutei várias pregações, falam essa profecia, esse ensinamento tá falando para a nação de Israel que já está seca. Não necessariamente, essa palavra é para nós hoje, para a gente hoje. O que a gente está precisando de secar dentro da gente, que a gente não está deixando os frutos do Espírito transparecer? O que nós temos que secar? O que Jesus precisa de secar dentro da gente para a gente ter aquela fé, para a gente saber que a gente pode fazer tudo isso e muito mais, né? Então, era nesse sentido aí que ele estava falando. Então, quando... eu trouxe esse slide aqui para vocês entenderem, né, como eu já falei um pouquinho atrás, o amor, né? O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda o rancor. O amor não se alegra da injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Então, por que eu trouxe esse slide aqui? Era justamente porque o amor, ele, né, no topo da árvore, no slide anterior, você vai ver, ele está lá no topo. Por que ele está lá no topo? Porque ele é a base de tudo, né? Ele é a base dos ensinamentos de Jesus, né? E Jesus fala, se eu não tivesse o amor, né, eu nada seria. O sacrifício de Jesus, né, de vir até aqui, né, de ensinar, de estar aqui com a gente, ele seria inútil. Porque para e pensa, né, todo mundo aqui tem uma profissão, todo mundo aqui já, né, tem um trabalho que você fez. Quando eu cheguei aqui, eu limpava a casa, né? Limpei muita casa, aquelas casas assim, né, horríveis, eu passei assim, muita humilhação e tal. Aí você fala comigo assim, você vai ter que voltar para limpar a casa de novo, vou ter que voltar lá atrás, você vai limpar a casa, mas você não vai fazer
porque você quer, você vai fazer isso porque você vai fazer em amor a seu irmão. Você vai lá, você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer nada, você vai ali porque você tem aquela pessoa que está precisando e você tem que amá-la de tal maneira que você vai ali e você vai fazer tudo de novo, sem necessidade nenhuma. Eu não preciso, já sei, eu já tenho minha casa, já tenho meu trabalho, já tenho minhas filhas, eu já passei dessa fase. Não, você vai voltar lá, entendeu? E você vai fazer porque eu que estou te pedindo. Aí Jesus fala, não, eu aceito. Você já imaginou o que era Jesus? O que Jesus teve, né? Você fala assim, nossa, mas para que eu vou lá? Aquele povo não escuta, eu já cansei de falar, eu já cansou de avisar, eu vou andar no meio, eles vão me humilhar. Mas Jesus não tinha esse sentimento. Por quê? Porque ele tinha a vontade do Pai dentro dele. Né? O amor por nós é maior do que tudo. Outro dia, escutei numa aula aqui da Alina, na quinta-feira, a gente estava falando de um tema não relativamente ao que a gente está falando hoje aqui, e ela falou uma coisa assim que realmente mexeu comigo. Ela falou, quando a gente procura quando a gente ora para uma pessoa, né? A gente está fazendo pedido e às vezes aquilo ali não acontece, ou aquilo ali não move, ou você já pediu e aí às vezes aquele espírito que está obsediando a pessoa não vai embora e aquilo ali não flui. Por quê? Porque você tem que pedir, você está pedindo, né? Você está amando, mas a gente tem que pedir para aquele que tem condições de amar mais do que nós. Olha que bonito isso, né? Que nós amamos até um certo limite, porque amar, você fala assim, eu amo fulano. Ama? Amar seu irmão, amar o seu filho, né? Amar o seu marido, o seu cachorrinho é fácil. Mas ama aquele que te dá pedrada. Ama aquele que quer te matar. Ama aquele que ri da tua cara, né? Ama aquele que fala, você é ignorante, você não é nada. Ama esse. Aquele que te insultou, né? Aquele que fez pouco caso de você. Né? E o mais lindo de tudo, novamente vou dar referência ao livro Paulo Estevam, porque a gente é o primeiro que eu estou lendo, tá? Por isso que eu estou falando só nele. Eu vou chegar em outros. Mas e foi justamente isso que Estevão fez com Paulo. Porque quando ele estava lá sendo apedrejado, e é uma das cenas, assim, cenas que eu falo porque a gente fica imaginando, né? Mais linda é que na hora que ele está lá sendo apedrejado, que Jesus, né, que ele está lá quase, né, desencarnando, indo para o mundo espiritual, e Jesus vem buscá-lo, que ele vê, né, Jesus, né, vê o mundo espiritual se abrindo, Jesus vem, olha que lindo, gente, Jesus vem buscar ele. E ele pega, ele olha para Paulo, com um olhar assim de reprovação. Então Estevão fala, mestre, não coloque sobre essa culpa nele, porque ele não te conhece como eu te conheço. Olha que lindo. Né, gente? Imaginou você tá sendo ali apedrejado, humilhado, né? Sofrendo uma morte, assim, horrorosa. Já pensou? A gente não sabe, assim, como é que é, né? Mas como é que era naquela época uma pessoa ser jogada a pedra nela, mas terrível. E o que Estevão faz? Ele fala assim, não, mestre, não faz isso com ele, porque ele não sabe, ele não te conhece como eu te conheço. E ele estava ali dispensando sobre ele o mais puro amor. Olha que lindo. Será que a gente tem capaz, né? Que a gente é capaz de amar dessa maneira? Né? Assim, eu peço a Deus que assim, um dia eu consiga chegar lá. Que é o que todo mundo busca, né? A gente está caminhando para evoluir a cada dia, então a gente tem que parar para pensar. Que tipo de amor é esse que Jesus está falando? Não é um amor fácil. Por isso que é interessante a gente ler, a gente aprender, para a gente saber a grandeza que está por trás das histórias daqueles, né, que vêm nos trazer hoje o cristianismo. Então, a figueira, né, no caso, somos quem? Quem é as figueiras de hoje? Quem são essas figueiras? Quem são essas pessoas? Para quem que Jesus está falando isso? Ele está falando isso para amaldiçoar, para secar, para a morte? Não. Né? E também lembrando, né, que, né, na maravilhosa, né, dos ensinamentos aqui da doutrina espírita, a gente aprende que a morte, ela é só o começo. Né? Hoje a gente vai desencarnar, a gente vai passar para o mundo espiritual, e dependendo de como que a gente vai
viver a nossa vida aqui, nós vamos chegar lá bem ou mal, vamos ser assistidos de uma certa maneira, né, dependendo daquilo que a gente vivenciou hoje. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Se nós podemos estar hoje aqui, né, se nos damos a oportunidade de trabalhar naquilo que a gente tem que secar, né, naquilo que a gente tem que seguir, por que nós vamos esperar? Por que eu vou chegar no momento que eu vou ter que voltar de novo aqui para fazer as mesmas coisas, aprender a mesma lição? Porque, né, a lição é igual você faz uma prova, né? Você vai na escola, o que acontece? Se você faz a prova, se você não passa no final do ano, se reprovar, você tem que repetir o ano, né? E as lições não são dadas todos os dias. E o mestre maior, que ele é Jesus, ele vem todos os dias falar aos nossos corações, fala: filho, olha para você ver, você não fez isso direito, você vai ter que repetir de novo, com o maior amor. Olha, eu não gostaria que você repetisse isso aqui de novo. Você tem certeza que você quer fazer isso? É o convite diariamente que eles nos dá. Que ele é esse amor, é essa fé, é essa paz que só vem dele. Então, essa slide que eu coloquei aí é como, né? É a figueira, é a parte da nossa vida. É como se, né, tem uma parte também no Evangelho de Coríntios que ele fala: agora eu vejo parte, mas então verei face a face. O que ele quer dizer com isso? Que nós ainda não conseguimos compreender, que a visão que nós temos, ela é parcial daquilo que maravilhoso que Jesus vem para trazer para a gente. Então, para obter uma fé que é capaz de mover montanhas, nós temos que ter a certeza e compreender, a confiar em Deus, entregando a Ele todo o nosso ser. E temos que fazer isso verdadeiramente, né? E Ele nos ensina que nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Então, isso também eu trouxe rapidinho, está em Filipenses 7:7, que tem esse pedaço que fala: tudo posso, todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A fé que move montanhas, ela vem da verdadeira entrega, do amor, né? Pode ser montanhas para uns, pode ser pedrinhas para outro, mas é tudo dependendo da sua percepção, da sua visão, da sua força, da sua fé e da sua vontade de melhorar, né? Então, o meu desejo, né, a todos vocês, a todos nós, é que nós possamos, sobre essa luz maravilhosa dos ensinamentos do Espiritismo, ter a certeza e crescer a cada dia mais, que possamos, assim, sabe, abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, expandir os nossos conhecimentos, abrir a nossa percepção para este mundo, né, que nos envolve, e que nós possamos juntos, né, através dos ensinamentos, trabalhar, porque nós precisamos de trabalhar, né, porque hoje a seara é grande, né, a fome é grande, né, a necessidade é grande, sabe, e que nós possamos quebrar as barreiras do preconceito, da intolerância, sabe, que nós possamos juntos, né, de mãos dadas, levar, né, brilhar a nossa luz e levar esse amor, expandir a cada mais através dos ensinamentos de Jesus. E só para concluir, eu gostaria de deixar aqui com vocês essa fotografia. Quando eu vejo, me traz assim uma coisa tão linda, né? Esse esquilinho, um fotógrafo, ele pegou várias fotos assim dos bichinhos, né? E ele capturou esse esquilinho aí beijando essa flor. E um dos lemas de Abigail, que também está no Paulo Estevam, né? Que eu vou só fechando aqui, concluindo a palestra de hoje, nós precisamos amar, né?
E através do amor, nós precisamos de trabalhar. E nós temos que trabalhar amando, né? Se você limpa o centro, se você está na cafeteria, se você está na livraria, se você está fazendo qualquer coisa que você está fazendo aqui, faça porque você ama, porque você quer estar aqui, porque isso vai fazer bem para você, não interessa o que for. Escolher um trabalho, faça com amor, né? E tenha esperança, espere que todos aqueles problemas, todas aquelas questões que você veio aqui buscar, você vai encontrar a solução, porque tudo passa, né? E na esperança de que tudo passa e de que Deus é sempre conosco, que nós temos que também aprender a perdoar. Porque se a gente não perdoa, se a gente não é capaz de perdoar o irmão que nos feriu, como é que nós esperamos que Deus nos perdoe? Como é que nós esperamos que as nossas transgressões sejam perdoadas, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês e desejo a vocês todos uma boa tarde e muita paz.